do leão e dos bêbados. Decrépito, o leão, terror dos bosques, e saudoso de sua antiga fortaleza, espairecia um deles ao entardecer, à sombra do parque onde o prenderam. Assim levava a vida, ou assim esperava a morte. Sua missão não era valorosa, incumbia-lhe todos os dias, e de preferência aos sábados e domingos, fingir que era de fato um leão feroz e assustar os visitantes com pálidos rugidos. Em troca, recebia 3 fartas refeições ao dia, fora o breakfast, água fresca, sombra, agradável companhia e o título honorífico de Rei das Selvas, que na verdade era o que mais o comovia. Mas não era de fato um leão de verdade. Faltavam-lhe a certeza de sua intrepidez, o horizonte aberto, a liberdade, que não ia além do arame farpado entre as sebes disfarçado. Tratava-se de um jogo previamente combinado. Em troca do alimento e da tranquilidade, o mísero leão, rugindo apenas, aceitava digerir todas as afrontas. Um belo dia aconteceu, porém, que 3 bebuns, enganando-se de boteco, erraram o atalho e foram cair, por acaso, nos domínios reservados ao leão domesticado. E tão bebuns estavam os 3 loucados que nem se deram fé do risco que corriam. A moita onde dormiam, desmaiados, nada mais era que a juba da fera enjaulada. Surpreendeu-se o leão com tamanha audácia, que não constava das cláusulas contratuais que assinava com o empresário empregador. E logo lhe veio à mente, num impulso atávico, o justo desejo de provar daquele banquete que se oferecia assim, de mão beijada. De fato, há muito o leão não saboreava um prato humano, como nos velhos tempos de antanho. Já se lambia o bicho com sua língua áspera e salivada. Mas a civilização também cobra os seus tributos. E o leão, que conhecia algo de direito, antes de se lançar ao ataque, resolveu reler o seu contrato. A ver-se nas entrelinhas, sabe o leão, não constava algo que o prejudicasse, pois não queria o rei das selvas perder o emprego por justa causa. Para tanto, procurou um leão mais velho e presumidamente mais experiente. Ele lhe propôs a delicada questão: se era lícito, naquela conjuntura, devorar os 3 bebuns incautos que haviam invadido o parque e ali dormiam. O velho leão examinou o contrato, verificou se não era falso e concluiu que, pelo escrito, nada impedia legalmente que o leão mais novo os devorasse. Mas enquanto consultavam a lei, corria o tempo, de sorte que, por sorte, os 3 bebuns, passada a carraspana, despertaram para a vida. Sobressaltados, antes que o leão, apoiado na lei, voltasse e os atacasse, trataram os 3 de fazer o que a situação impunha: mandar-se. E foi desta maneira que o leão perdeu o acepipe, frustrando-se o ensejo de fartar-se com a carne de primeira, tenra e fresquinha, ainda por cima regada a canjibrina. Amuado, foi novamente ao leão mais velho e mais experiente, queixar-se de que o excesso de escrúpulo contratual o havia feito perder o nobre prato. Ao que o mais velho respondeu, com a sabedoria própria dos leões fabulosos: queixas-te de barriga cheia, o que é um mal. Se de fato estivesses com fome, certamente primeiro os teria devorado, e só depois te lembrarias do contrato. Mas não te lastimes. Quem faz o bem sempre o tem. Nenhum leão está livre neste mundo de, amanhã, por acaso, adormecer num parque e ser comido de surpresa por 3 bebuns esfomeados. A vida não está difícil só para os animais, rapaz. Moral: não te lastimes. Quem faz o bem sempre o tem. Esta fábula é do escritor paulista Lourenço de Aféria. Precisamos começar agora a encontrar os temas, as ideias, subtemas. É uma parte que eu acredito que vocês ainda não estão acostumados e que vai exigir de nós um treinamento, bastante observação, para que aprendamos a encontrar os
subtemas e o tema do tema. Vamos notar que existe a decadência, porque era um leão velho e decrépito, então era um leão decadente. Eu tenho também aí o tema do emprego, porque o leão trabalhava nesse parque, ele se apresentava nesse parque, ele vivia nesse parque e fazia as suas apresentações ao público fingindo-se de um leão feroz, mas ganhava por isso, então era o seu emprego. Eu tenho também aí o tema do salário. O que é o salário? É uma compensação para que você faça um serviço. O leão fazia um serviço, ele fazia o serviço de fingir-se de feroz, coisa que ele já não era, então tinha um salário. Eu tenho aí também o tema da opressão, porque o leão estava preso, na verdade, estava enjaulado. Ele era um prisioneiro, obrigado a fazer esse serviço aí. Estava numa jaula, estava cercado. Eu vou também ter o tema da submissão, porque o leão aceitava essa situação que lhe era prejudicial. É um grande prejuízo. Ele deixava de ter a sua liberdade, deixava de ser ele mesmo por esse salário. Então ele era submisso, aceitava. Eu tenho o tema da imprudência, os 3 bebuns, né? Os 3 bebuns são imprudentes, porque eles tomaram um trago muito legal e foram parar justamente na jaula de um leão. E não satisfeitos disso, eles dormiam numa moita que vinha a ser a juba do leão. Então veja então a imprudência dessas pessoas, desses 3 bebuns aí. Eu também tenho a acomodação, porque a situação era muito ruim para o leão. O leão não podia ser um leão, na verdade ele estava sendo um prisioneiro, mas ele acomodava-se também, aceitava essa situação. Então eu tenho o tema da acomodação. A dádiva é uma coisa boa que cai do céu, um presente maravilhoso que cai de repente nas minhas mãos sem eu esperar. Isso é uma dádiva. Normalmente quem faz a dádiva é uma divindade. Caíram do céu 3 bebuns na jaula do leão. Eu tenho o tema da burocracia. O leão, em vez de comer logo aquele alimento que estava na sua frente, ele pensou se era legal isso, se era direito isso, se não ia ter problemas no contrato. Então vejam uma certa ironia aí do autor se referindo à burocracia a qual nós estamos sempre presos. Será que eu posso? A burocracia nos oprime também, nos proíbe de fazer coisas que nós gostaríamos, pelo simples fato de algumas leis feitas por outros, às vezes por motivos muito suspeitos, julgados por juízes mais suspeitos ainda, como acontece, né, tanto, né? Prende o homem, então. A burocracia prende. E o leão, preocupado com a burocracia, não foi comer ninguém, foi perguntar se poderia comer. Quando ele perdeu todo esse tempo, quando ele voltou, a comida já tinha desaparecido. Eu tenho um tema muito interessante aí que se chama niilismo. Niilismo é transformar-se em nada, anular-se, virar um nada. Esse leão que estava ali não era um leão, mesmo está falando no texto, ele não é um leão mais. Essa situação o transformava num nada, um coitado. Então isso aí se chama niilismo, anulação, anulou-se o leão, não era um leão. E nessas todas aí, ele deixou de ser ele mesmo. Ele já não tinha liberdade, não tinha vontade, não podia nem comer o que era bom, nem se alimentar, porque não sabia se era direito. Também tem o tema da indecisão. Muitas vezes a indecisão é danosa para nós. O leão ficou indeciso. Ele não sabia se comia ou não comia. Quando a gente fica nessa, assim, será que vou, será que não vou, será que dá, será que não dá? Essa indecisão vai fazer a gente perder o negócio. O leão ficou indeciso. Temos o tema da malandragem. Onde é que está a malandragem? A malandragem está nos bebuns que se acordaram e se mandaram, né? Perceberam que estavam numa furada e se mandaram. A malandragem está no leão mais velho, que fez até uma gozação com o leão mais novo, né? Quem faz o bem sempre o tem. Você não está livre de acontecer com você também.
já que você bobeou, mas outro dia pode acontecer com você. Os bebuns podem querer comer você e daí você se escapa, porque você foi bonzinho para eles. Eles vão ser bonzinhos para você. Eles não vão te comer. Malandragem. A resignação. Onde é que está a resignação? A aceitação, né? Resignar-se é aceitar as imposições. Sabe que aquilo ali é uma exploração, sabe que tu está trabalhando só pela comida, sabe que tu produz muito mais e ganha muito menos, sabe que tu teria direito a tantas outras coisas, mas se acovarda, se resigna. Então vejam que essas coisas que eu falei para vocês, todas estão no texto. Aparece a decadência, aparece o emprego, aparece o salário, aparece a opressão, aparece a submissão, a imprudência, a acomodação, a uma dádiva, a burocracia, ao niilismo, a indecisão, a malandragem, a resignação. Compensação é receber algo em troca daquilo que tu deixou de ganhar. Também temos aqui a oposição fundamental na estrutura profunda. Isso é muito importante, isso aqui é bastante difícil, porque a gente não é treinado nisso. Mas dentro de todo o texto, nós temos duas ideias conflitantes lá na sua estrutura. Há um conflito entre duas ideias. Então, nesse texto aqui, eu consigo ver o conflito entre o empregador e o empregado. O empregador dá algumas coisas, ele dá 3 refeições por dia para o leão, mas o leão não pode mais ser um leão, tem que ser um leãozinho. Ele tem que rugir na hora de rugir, ficar quieto na hora de ficar quieto, trabalhar na hora que mandarem e fazer o que mandam, em troca desse salário aí que é miserável, como quase sempre. O empregador tem esse papel. O empregado trabalha por um salário, por um valor e aceita. Às vezes é obrigado a aceitar. Mas então há esse conflito entre empregador e empregado. O empregador te dá alguma coisa, bem pouquinha, né? Te cobra um montão. E o empregado trabalha um montão e recebe um pouquinho do empregador do empregado. Eu também poderia pensar aí que temos um conflito entre o salário e a autonomia. Para ter esse salário, o leão abre mão de sua autonomia. Pelo dinheiro, ele deixa de ser um leão, deixa de ser livre, deixa de fazer as suas vontades e fica comportadinho ali, fazendo aquele servicinho ali, sem poder usufruir da liberdade, dos seus prazeres, porque ele não pôde comer o que ele queria comer, porque ele estava preso a um contrato e não sabia se podia ou não podia, e nessa brincadeira ele perdeu. Então, tu pode dizer que a oposição fundamental é o salário versus a autonomia. Tu pode dizer entre o homem e a sociedade. Pode. Porque o leão representa o indivíduo, o homem, e o emprego representa a sociedade, que obriga o homem a trabalhar. O homem, vivendo em sociedade, ele é obrigado a ter um comportamento que não é o que ele gostaria, mas ele fica forçado a isso. Então eu tenho um conflito entre o homem, o indivíduo, e a sociedade, o coletivo. Esse conflito existe e está presente nesse texto, representado pelo leão, que tinha que fazer coisas obrigatórias, que a sociedade exigia que um leão se fizesse de mal no parque de diversões, para que as pessoas conhecessem um leão feroz. Só que, para isso, o leão estava preso. Eu também posso dizer que tem oposição entre a opressão e a liberdade. A opressão prende esse leão nessa jaula aí e, em consequência, ele não é livre. Esse conflito entre ser livre e ser oprimido. Então eu quero que vocês entendam a oposição fundamental do texto. São sempre duas ideias que estão em choque no texto, estão conflitantes no texto e que dá para perceber mediante um raciocínio que a gente tem que treinar, né? Nós precisamos treinar isso aí. Isso aí, entender o texto é um trabalho, é um conhecimento que se adquire com a prática. Não sei se vocês já haviam trabalhado isso, a estrutura profunda do texto, a oposição fundamental do texto, que está lá no fundo do texto, os vários subtemas, encontrar o tema. Às vezes se trabalha isso, às vezes não se trabalha, mas eu quero interpretar um texto, eu sou obrigado a encontrar essas ideias aí. Senão eu não li nada, porque senão
eu fiquei na estrutura superficial. E a estrutura superficial não é o que o texto quer dizer. Não interessa essa história de um leão velho trabalhando no parque e que 3 bebuns caíram dentro da jaula e ele queria comer. Claro, isso é uma invenção, isso é uma figuração, isso é uma brincadeira que quer dizer outras coisas. E essas outras coisas é o que eu tenho que achar. Há uma crítica social muito forte no texto. Há ironias, o autor ironiza a covardia do empregado aceitando certas coisas em troca de quase nada, porque tu trabalhar para comer, só sobreviver, então, tem sentido. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter mais, preciso mais que comida. Enfim, tantas coisas que a gente precisa para viver que não é só a comida. Então, é bom precisamos aprender a estrutura fundamental, a oposição fundamental. Eu coloquei 4 ali para vocês, mas é claro que uma só é suficiente a gente encontrar. Às vezes é possível encontrar mais de uma, mas uma só já sempre resolve a questão. Agora, qual é o tema mesmo dessa história? O que está presente sempre nesse texto aí? Daquelas todas as ideias que eu tenho lá, uma sempre vai ser a principal. Por isso que as outras vão se chamar subtemas. A ideia principal se chama tema. É aquela ideia que está presente em todo o texto. E o tema desse texto aí, do Leão dos Bêbados, é a submissão. A submissão está presente em todo o texto, em todo momento. Aí. Desde o iniciozinho, o leão é submisso, ele aceita aquele pouco que ele ganha, ele finge, é um contrato, ele finge que é brabo, que é feroz, e que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque ele não é feliz daquele jeito, porque ele não consegue nem ser um leão, ele se anula. E ele sabe que se anula. Ele mesmo sabe que ele não está sendo um leão. E vai até o final. Depois, quando ele recebe aquele prêmio que cai do céu ali, ele não fica indeciso e não fica feliz porque fica na dúvida se pode ou não pode. Aí não pode. E no final, ele ainda tem que se conformar, porque daí o outro leão ainda vai falar para ele: olha, quem faz o bem sempre tem. Ou seja, não esquenta, não. Isso aí que aconteceu contigo podia acontecer, um dia vai acontecer contigo também, de tu cair também e vai ser poupado porque tu foi bonzinho. Se tu for bonzinho, os outros vão ser bonzinhos contigo. E o leão continuou submisso. Então o tema desse texto aqui é a submissão, é a ideia que está presente do início ao final do texto.